Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. Esse é mais um vídeo para ajudar você que está se tornando leitor. E nesse vídeo que eu vou apresentar hoje para vocês, você já terminou de ler o seu primeiro livro. Então você já fez aquela escolha super consciente, um pouquinho solitária, usando mesmo a sua energia, a sua percepção, se aventurando na escolha do livro. Então você já está com essa disponibilidade. Você já terminou de ler o livro. E agora, o que você vai fazer? A minha sugestão é que, terminando de ler um livro, você faça um resumo sobre esse livro. Pense sobre ele, né? Pense nos personagens, como é que foi a história, o que você percebeu nesse livro. Faça uma ficha catalográfica. Coloque ali naquela fichinha o nome do autor, o título do livro, o ano de publicação, qual foi a editora, que tipo de narrativa foi aquela, quais foram todas as suas impressões. Então, essa primeira ficha, se você fizer isso de todos os livros, ou então você faz no Scoob, eu crio uma conta no Scoob, eu começo a fazer em casa, ou no seu blog, como eu sugeri. Se você começar a fazer isso ao longo do tempo, você vai ter várias fichas de todos os livros que você leu, tudo registradinho, bonitinho, organizadinho. Bom, eu não tenho. Eu já fiz isso algumas vezes, assim, no começo, quando eu lia livro para a faculdade, meus livros de filosofia, estavam todos anotados e todas as passagens que eu achava interessante, catalogava e tal. Depois eu parei de fazer isso, nunca mais eu fiz. E quando eu me aventurei na literatura, mesmo, aí mesmo que eu não fiz. Mas foi esse o conselho que eu dei para o Yuri quando ele começou a ler. Falei, Yuri, relacione todos os seus livros, porque você vai esquecer dos livros que você lê. E é muito importante que você tenha essa lembrança. E eu acho que mais ou menos ele faz isso, porque a gente se esquece, infelizmente, dos livros que lê. Muitos, já li esse livro, já li esse livro. Nem lembro mais se eu li esse livro, eu acho que eu li. Alguns livros para mim são assim, infelizmente. Bom, e aí você então terminou de ler o livro, é claro que você vai querer comentar sobre esse livro. Aí sim, aí você procura os canais de literatura aqui no YouTube, procura as pessoas que apresentaram esses livros, observe quais são as percepções que elas tiveram, como que podem ser essas contribuições e comentem sobre as suas também. É muito importante que você comece a tecer seus comentários sobre a leitura. Porque é muito interessante isso. Um livro, ele provoca muitas reflexões e diferentes reflexões nas pessoas. A leitura, muitas vezes, ela está diretamente proporcional com a experiência, diretamente proporcional à experiência do leitor. Então, se o leitor, ele, por exemplo, não conhece muito da época em que ocorreu aquela história, provavelmente ele não vai entender tanto, né? Ou aquelas metáforas que são usadas, ou enfim. E aí é muito importante que você possa conversar com essas pessoas. Quantas vezes eu já conversei aqui com algumas pessoas que tiveram percepções diferentes da minha, ou que até eu contribuí também com elas. Então isso é tão importante você poder dizer, e isso te dá um sentimento de propriedade sobre a história que você introjetou, porque quando você leu, você teve um entendimento. Quando você fala, você elabora melhor esse entendimento. E é isso que fica do livro. Então é muito importante que você procure lugares para conversar sobre a sua leitura. Não termine um livro e fique guardando ele só para você. Converse sobre esse livro. É muito importante. Você vai ver só como é que você vai começar a pegar gosto pela coisa e vai fazer cada vez mais. Então ele é muito importante também que você nunca comece um livro imediatamente após terminar uma leitura. Eu não recomendo isso nem para os leitores mais experientes. Eu acho assim que você, quando termina de ler um livro, você tem que deixar aquele livro entrar, elaborar, e aí você vai pensar sobre ele. E quando você emenda uma história na outra, você não tem muito esse tempo para pensar no livro,
né? E lembra que eu perguntei para você por que você quer se tornar um leitor, né? É para ficar devorando livros? Não é assim, é devorar livro, né? Ou ler bastante, ou o que quer que seja que significa isso de devorar livros. Isso é um processo, é uma coisa que vai acontecendo na sua vida, né? Então tenha paciência também para esse momento de ler muito chegar, mas nunca, e aí eu torno a dizer, nem para leitores experientes, eu recomendo isso, que você termine o livro e imediatamente já puxe o outro para começar a ler. Deixa aquela história fazer algum eco dentro de você, porque isso é muito importante. Tá bom? Então, isso é o que eu tenho para dizer para você agora que você terminou de ler o livro. Você já resenhou esse livro, a sua maneira. Não fica preocupada também com a forma da resenha. Como é que a gente faz uma resenha? Não, escreva. Faça a sua produção do seu jeitinho, né, com a sua letrinha, ou faça guarde dentro de uma pasta do seu computador, ou então faça suas fichas, organize do jeito que você achar melhor. Mas o importante é que você faça, né? E ali você coloca todas as informações do livro, tudo que você achou, tudo que você percebeu, enfim. E aí você vai ter o seu acervo. E tenta pensar nesse livro, deixa esse livro ficar um pouquinho com você antes de fazer a próxima escolha e iniciar a próxima leitura, tá bom? Então por hoje é só, até a próxima, gente, tchau, obrigada!